Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 7 de 2 a Coríntios. Os tópicos que iremos refletir sobre eles é um versículo apenas, ou melhor, um versículo apenas da conclusão do tópico anterior, que falava sobre o problema da associação com os descrentes, que foi falado em sua grande parte no capítulo 6, e a alegria de Paulo. A respeito do que Paulo estava alegre, vamos ler sobre esses dois tópicos, praticamente sobre o tópico da alegria de Paulo. E ele vai falar da alegria dele com a igreja de Corinto. Então, antes de lermos a palavra e refletir de forma breve, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de buscar a tua face. E em mais essa oportunidade, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente diante do teu altar. Deposite sementes de vida que frutifiquem em abundância com atitudes que agradem ao Senhor. Se faz presente nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje, infelizmente, eu e Karen não fomos ao culto. Karen estava extremamente cansada. Esther não deu trela a noite toda e durante o dia. Ela não dormiu, estava cochilando 10 minutos, 15 minutos e olhe lá. E isso é bem desgastante. Dia de domingo a babá da Esther não vem, então ela não teve tempo nenhum de descanso. Como eu dormi um pouco mais do que ela, eu fiquei com Esther logo depois que eu cheguei da caminhada. E Karen dormiu por quase 2h20 direto para poder descansar. Agora são quase 11 horas da noite, eu estou dedicando esse tempo aqui a refletir a palavra junto com vocês. Em toda oportunidade, reflita na palavra. Hoje já pude fazer meu devocional, uma leitura que eu faço todos os dias, que tinha alguns dias que eu não fazia, mas eu tenho lido todos os dias. Então tem essas práticas para te aproximar do Senhor e para atrair conhecimentos que vão agregar na sua vida espiritual e também na sua vida secular. Vamos lá. Capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, essa foi a conclusão do tópico de não se associar com aqueles que não pregam e acreditam nas mesmas coisas que nós. O ambiente ele interfere muito, e se associar é compactuar. Então não compactue com aqueles que não servem, não entendem o mesmo que você entende. Não quer dizer que você não vá se relacionar, não quer dizer que você não vá pregar, não quer dizer que você não vá dar testemunho, mas viver de forma íntima e concordar é o pior de todas as esferas, e isso de alguma forma vai gerar brechas na sua vida e vai acabar te atraindo para aquilo que essas pessoas vivem e praticam como sendo normal. Não é normal para você, não é normal para nós. Continuando. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações, pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava,
e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostram inocentes a esse respeito. Assim, lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados. Ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. E aqui, como nós sabemos, essas cartas trocadas por Paulo e as igrejas e os mensageiros que transmitem as palavras das cartas também carregam a resposta da igreja. E Tito, ele teve esse papel de mensageiro, de levar a carta e de trazer as notícias de como foi recepcionado pela igreja e como as palavras duras dos capítulos anteriores geraram um coração que compreendeu a exortação e transformou ela em atitude que gerou alegria no coração de Paulo. Então, ele deixa claro que ele estava incomodado com a tristeza que poderia causar, mas ao mesmo tempo ficou tranquilo, porque viu o resultado que aquela tristeza trouxe, compreensão. Então, tem coisas que acontecem ao nosso redor que podem gerar insatisfação, podem gerar animosidade. Porém, se for guiado pelo Espírito Santo, vai gerar vida. Essa semana, por exemplo, uma pessoa, um líder do meu grupo, da minha empresa, ele pediu para sair da empresa por conta de uma animosidade com um líder superior, e a postura desse líder foi: Alex, eu recebi uma palavra, uma revelação de que alguém geraria um desgaste comigo, e a única pessoa que eu não queria que causasse desgaste comigo era você, por conta da nossa amizade. E Deus fez uso de uma outra pessoa. Foi um desgaste que poderia ter sido resolvido de forma tranquila, mas era uma revelação de que estava chegando o tempo dele iniciar o próprio negócio dentro da área que ele ama. E eu fiquei muito feliz, não pelo acontecido do desgaste, mas pelo resultado que está levando ele para realizar o sonho dele. E eu falei, se não fosse isso, talvez você adiasse. Ele, realmente, eu ia adiar. Então, o Senhor nos causa, às vezes, um confronto para que nos incentivar à atitude que Ele deseja. Se você pega a leitura do Antigo Testamento, ele endureceu o coração de Faraó. Se você pega a postura que Roboão teve em relação ao conselho que ele recebeu dos amigos, foi uma atitude que era necessária para que o reino fosse rachado, porque o Senhor já havia revelado que isso aconteceria. Então, é uma consequência, mas nós temos que nos posicionar. Então, diante da questão, por mais que nos leve a cometer uma atitude, nos gere raiva, nos gere algum transtorno, que a gente se conecte o mais rápido com aquilo que o Senhor quer ministrar através desse ocorrido, seja ele bom ou ruim. Que você se posicione o mais rápido possível para o centro da vontade do Senhor, assim como a igreja de Corinto fez diante das exortações das cartas de Paulo. Agora
ele tem a alegria de compartilhar uma carta da sua satisfação em ver o crescimento e o amadurecimento dos irmãos da igreja de Corinto. E o que eu desejo para você e para sua casa é que você amadureça, que você cresça, que você seja abençoado pelo poder que há no nome de Jesus.